Queridos alunos, mais uma aula aqui do nosso desenrolado. Estamos no módulo de modelos atômicos e vamos dar aquela aula bem tranquila, aquela aula bem light para que você consiga compreender direitinho os modelos atômicos. Nós vamos fazer a explicação dos modelos atômicos seguindo uma sequência cronológica, uma sequência de tempo, mostrando a contribuição de cada pesquisador, a contribuição de cada cientista para a evolução desse modelo atômico, tá? A primeira ideia que vai surgir sobre essa questão de divisibilidade da matéria, a gente ainda não pode nem chamar de modelo atômico, porque ainda não é ciência moderna, é filosofia grega. Foram esses dois filósofos aqui, o Demócrito e o Leucipo, por volta de 450 anos antes de Cristo. A filosofia, ela é diferente da ciência moderna, da ciência experimental. Os filósofos, eles observavam os fenômenos na natureza, analisavam aqueles fenômenos, discutiam entre si aqueles fenômenos e a partir de todo esse processo eles lançavam as chamadas leis filosóficas, tá? A pergunta que o Demócrito e o Leucipo se fizeram lá em 450 anos antes de Cristo, que é a pergunta que a gente vai fazer aqui também nessa aula é: existe limite para a divisibilidade da matéria? Será que vai chegar um momento em que a matéria não pode ser dividida em pedaços menores? Só para a gente ter uma ideia, vamos pegar aqui esse papelzinho, que é um papelzinho, tá? Que já seria jogado no lixo, então nós não estamos gastando papel, né? Estamos usando a coisa ambientalmente correta. Mas o Demócrito e o Leucipo pensaram assim, ó, se a gente pegar esse papel, rasgar no meio, pegar a metade, rasgar no meio, pegar a metade, rasgar no meio e ir rasgando em pedaços cada vez menores, a pergunta é, será que vai chegar um momento em que eu não vou conseguir rasgar esse papel em pedaços menores? Será que vai chegar um momento que esse papel vai ficar tão pequeno que eu não vou conseguir rasgá-lo em pedaços menores? Eu acho que no nosso senso geral aqui, sim, vai existir um limite que esse papel vai ficar pequeno e que eu não vou conseguir dividi-lo em pedaços menores. E foi nesse mesmo raciocínio que Demócrito e Leucipo disseram o seguinte, ó, existe um limite para a divisibilidade da matéria. Vai chegar um determinado momento que a gente não vai conseguir quebrar a matéria em pedaços menores. A esse limite de divisibilidade da matéria, eles deram o nome de átomo. Lógico, a palavra átomo é uma palavra grega que traduzindo para o português significa o quê? Indivisível. Em outras palavras, Demócrito e Leucipo falaram que a matéria ela é indivisível. Existe um limite para a divisibilidade da matéria, a esse limite eles deram o nome de átomo. Nem todo filósofo, né, nem todos os filósofos da época concordaram com Demócrito e Leucipo. Alguns disseram assim, ó, essa questão de dividir mais ou dividir menos a matéria é uma questão de desenvolvimento tecnológico. À medida que a gente for desenvolvendo técnicas de experimentação, técnicas de análise, a gente vai conseguir dividir a matéria em pedaços cada vez menores. Mas para a época, a ideia que acabou sendo mais aceita foi exatamente a ideia dos filósofos Demócrito e Leucipo da indivisibilidade da matéria. Muitos anos se passaram, essa ideia ficou como sendo uma ideia correta, até que no início do século XIX, um inglês chamado John Dalton, aqui sim, vai lançar aquilo que a gente pode dizer que é o primeiro modelo atômico. Por quê? Porque Dalton já está inserido dentro do conceito de ciência moderna, ciência experimental. Quem inaugura essa ciência moderna, essa ciência experimental é exatamente o Lavoisier, da lei da conservação da massa. Lavoisier é considerado o pai da química experimental, o pai da química moderna. Esse conceito de ciência experimental está muito enraizado na nossa sociedade. Quando alguém conta uma história para você, você acredita de cara? Você que é desenrolado? Você diz, não. Mas peraí, você leu isso aonde? Você viu isso aonde? Me prove isso. A gente não aceita só o blá blá blá. A gente precisa de uma comprovação. Isso é a base da ciência experimental. Então Dalton já está dentro desse conceito. Dalton vai retomar a ideia dos filósofos gregos. Para Dalton, o átomo é indivisível. Existe um limite para a divisibilidade da matéria. E esse átomo ele é neutro, maciço e indivisível. Neutro porque a matéria que é formada por átomos, essencialmente, ela é neutra. Se a matéria não fosse neutra, os corpos iam estar se atraindo ou se repelindo o tempo todo, toda hora. Se eu tivesse excesso de carga positiva e a minha lousa aqui tivesse excesso de carga negativa, eu ia ficar encostado aqui agarrado à lousa porque cargas opostas se atraem. Não é esse o comportamento normal da matéria. Então o átomo é neutro. Maciço, porque na ideia de Dalton, a massa estava distribuída uniformemente por todo o átomo,
E indivisível, relembrando a ideia lá dos gregos, por isso que esse átomo de Dalton é associado a uma bola de sinuca. Professor, eu li bola de bilhar. Eu gosto de aportuguesar as coisas. Bilhar não é um jogo muito conhecido aqui no Brasil, mas sinuca todo mundo conhece. Então, imagina a bola de sinuca muito pequenininha que você não quebra ela em pedaços menores. Isso é o conceito do átomo de Dalton. Agora, o Dalton precisava dar um embasamento experimental para o modelo atômico dele. É ciência moderna, é ciência experimental. E aí, onde é que ele vai encontrar o embasamento experimental para o modelo dele? Na lei de Lavoisier e na lei de Proust. Que aí o Dalton diz assim, ó, em uma reação química, átomos não são criados nem destruídos, são apenas rearranjados. Isso aí lembra o quê? Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que o Dalton vai fazer é dar uma visão microscópica, uma visão atomística para a lei de Lavoisier. Ele vai dizer assim, ó, sabe por que lá com Lavoisier a massa se conserva? Porque os átomos se conservam. Eu tenho o mesmo número de átomos no início e de átomos no final. Eles estão apenas organizados de uma forma diferente. Por isso que a massa se conserva. E o Dalton vai dizer assim também, ó, na formação dos compostos, os átomos se combinam em uma proporção fixa. Quando eu tiver 2 átomos de hidrogênio se combinando com um átomo de oxigênio, eu vou formar água. É uma proporção fixa. Toda vida que eu formar água são 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Como os átomos formam essa proporção fixa, as massas também vão formar a mesma proporção fixa. Então, Dalton vai dar a visão microscópica ou atomística para a lei de Lavoisier, para a lei de Proust, e isso vai acabar fazendo com que o modelo atômico dele seja aceito para esse período, porque havia a necessidade de comprovação experimental, já que Dalton estava inserido dentro desse contexto mais moderno, dessa ciência que precisava de comprovação experimental. Então aqui a gente tem o primeiro modelo atômico, que é exatamente o modelo atômico de Dalton, tá? Então, Demócrito e Leucipo deram um pontapé inicial, né? E Dalton faz o primeiro modelo atômico. A pergunta do início da aula, existe limite para a divisibilidade do átomo? Infelizmente essa resposta a gente ainda não tem. A ciência tem avançado, tem descoberto partículas cada vez menores, mas nós ainda não temos certeza se existe um limite ou não. E se esse limite existe, a gente também não sabe se vai chegar lá. Temos que aguardar mais tempo para ver como a ciência vai evoluir e continua evoluindo na questão dos modelos atômicos.